Ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Por ele sou querido, que graça singular, pois ele foi ferido a fim de me salvar. Assim, ovelha dele sou e com o seu rebanho vou. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Prossigo alegre agora, lhe dá poder cabal e graça salvadora, protege-me do mal. O bom pastor comigo está, meus passos deles guia. Sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, ele mesmo restaurou-me a Deus. O seu sangue restaurou-me a Deus. Glória a Deus, aleluia. Qual o outro, irmão? Escolhe um que a senhora gosta aí. 291? Onde cruz? Qual é? Onde cruz sim. se erigiu. O de cruz se erigiu, dela um dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Quer morrer, eu
padeceu e por mim já morreu, meu Jesus, para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, ela vem graça e luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, quer morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, depois uma coroa trocar. Irmão, com a palavra devocional? Eu já vi. Agora eu passo. Com você, né? Eu. Ai, Não, hoje não. Hoje não como dá. o quê? Cantar, Louvar. louvar. Depois da festa, passa pro pastor. Glória a Deus, aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu quero deixar uma palavra aqui Aleluia. em Gálatas, Louvado seja o nome do Senhor. do 6 em diante, que diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aleluia. Porque o que semeia na sua carne, de carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque o seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Todos que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não seres perseguidos por causa da cruz de Cristo. Aleluia. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, mas querem que os para se gloriarem na vossa carne. Eu vou até aqui no 18. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão tem a virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quantos andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre Israel de Deus. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso Espírito. Amém. Amém. Amém, igreja? Essa é a palavra que eu deixo para a igreja. Amém. Em nome de Jesus, louvar o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Tá. Oi? Tem um que tá mais alto do que o O outro. filho de celular tá funcionando, isso aí? Tá, mas tá caindo toda hora também. Glória a Deus. Caindo, tá caindo, tá caindo. Aleluia. Tem louvor aí, pastor? Não. Não? A internet tá caindo toda hora. Vamos cantar, irmão. Toca aí. Aleluia. Louvado ao Senhor e agradecer o nome. Tens liberdade.
Glória a Deus, aleluia. O teu perdão é completo, ele sara minha alma, sara minha alma. Deixa eu roubar aqui o hino da harpa. Um dia Cristo voltará. Um dia Cristo voltará, ao acender o prometer, o modo que Jesus virá, há de ver o Rei Jesus, o povo ser. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Aleluia. Os mensageiros do Senhor afirma que Jesus virá, e o poder consolador as fiéis promessas nos revelará. Em breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Oh, gozo sem comparação no dia do meu Salvador, com amo e grande multidão subiremos ao encontro do Senhor. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. Bem-vindo seja meu Senhor, em tua gloriosa luz, e nossa fé terá valor. Nós diremos: ora vem, Senhor Jesus. Muito breve, sim, Jesus virá, alegre o verá seu povo, velando todos deve sempre estar, a fim de vê-lo voltar. 291 da harpa. Glória a Deus. E vamos aproveitar e tirar as ofertas, né, igreja? Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, vem aqui, Jesus, nesta noite. Pai, te agradecendo por mais um dia na tua casa. Visita o meu lar, visita o lar do teu servo, da tua serva. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, nossa família, Jesus. Pai, visita o Manuel, vai repreendendo, Jesus, aquelas enfermidades. Pai, que nós, quando formos ali, Senhor, naquela doutora, Senhor, que ela venha falar coisas boas, Pai. Amém. Mas que o Senhor venha, Senhor, trabalhar no coração dele, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória. Nosso glória ao teu nome. Rude cruz. Já cantou esse? Não, Cantou? esse não. Ela um dia fugiu como emblema de vergonha e dor, mas contempla esta cruz, porque nela
Não, pera, igual só um pouquinho. Aleluia, glória a Deus. Ela não podia fugir, como em preta de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, é morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, o Calvário brilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativos sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar.
quero dizer para a igreja que toda vez que eu vou no velório, eu acho que Deus tem um chamado comigo no velório de alguém que eu vou. Sempre eu estou cantando nos louvores, né, no velório. Mas é o chamado, né, que Deus tem com a gente. Eu fico feliz, fico alegre, apesar que é a tristeza, né, que está ali, né? Aquela vontade de chorar em pé, de prender, porque a gente não pode fazer vergonha na frente de ninguém, né? Porque o chamado da gente... Uma vez eu fui visitar uma senhora lá onde eu morei, lá no Canta. Ela estava com câncer de pele, né? E o rosto dela, ela estava cheio daqueles bichos, tapuru. Digo esses bichos, cada bicho, né, que dá no lixo. Então, aí quando a gente chegamos lá para fazer uma visita para ela, foi uma tristeza tão grande que a gente dá aquela vontade de chorar, mas a gente tem que segurar, né? Que é triste a gente ver, né, as pessoas que nós amamos, né, do jeito que estavam, né? Depois ela se internou, aqueles bichos ficou caindo pela cama dela assim no hospital. Mas Deus, quando chama a gente para um propósito, né, Ele segura, né, as nossas emoções. E eu fiquei muito feliz de ir lá no velório do seu Henrique, mas Deus é que sabe todas as coisas, né? Quando a gente pensa que é um que vai, mas é o outro que, né? É verdade. A sogra da minha irmã lá está doente já há bastante tempo, o marido dela estava bom, firme, trabalhando. Aí se sentiu mal, se internou. Quando chegou ele estava com água na preula. Aí operou, morreu. E ela está lá até hoje. Esses dias eu estive lá, fui visitar ela, ela me conheceu. Ela me conheceu, ficou tão feliz quando me viu. O seu cabelo está tão grande, está bonito. Ela me viu de cabelo curto, né? Então ela está com a memória boa, né? Então nós temos que ser firmes na presença do Senhor. Eu agradeço a minha oportunidade. Eu quero chamar a missionária Diva para o pastor Carlos para trazer a palavra. Falar conosco, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja. Salve a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre. Bom estarmos aqui louvando, engrandecendo Aleluia, glória a o nome do Senhor. Bom estarmos louvando a Deus, né? Glorificando e exaltando o seu Glória a santo nome. Jesus, aleluia. Aleluia, Deus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por mais um culto. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos. Muito obrigado, Deus, pela tua maravilhosa, Senhor, oh Deus. Graça, misericórdia, bondade, Senhor. Muito obrigado, Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Até aqui o Senhor tem, Senhor, nos dado, Senhor, livramento, Pai, por onde passamos, por onde andamos, aonde pisamos, Pai, aonde tocamos, o Senhor tem sido conosco. Então, Senhor, continua, Senhor, fazendo a tua obra, continua, Senhor, operando, continua, Senhor, em nome de Jesus Cristo, no nome do teu Filho amado, ó Deus, fazendo, Senhor, com que a tua palavra venha se cumprir, Pai, todos os dias, Senhor, na vida dos teus filhos e filhas, Pai, na vida, Senhor, daqueles que te buscam, na vida daqueles que te adoram, na vida daqueles, Pai, que renunciam, Senhor, à sua vontade, Pai, para estar servindo, adorando o Senhor, ó Deus. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, nesta noite, Senhor, tocar, continuar tocando nos corações, continuar operando, trazendo, Senhor, salvação, libertação, restauração, cura, Senhor, porque só o Senhor pode curar, só o Senhor pode restaurar. Ó Deus, é segundo a tua vontade, o poder e a bondade do Senhor. Então, meu Pai, esteja, Senhor, tocando, Pai, nas nossas vidas, Pai, tirando toda a enfermidade, tirando todo o empecilho, tirando tudo aquilo que não agrada ao teu coração, tirando, Pai, todo o espírito, Senhor, que não louva, que não engrandece o teu nome, ó Deus, dissipando, Senhor, com a tua espada de fogo. Eis aqui, Senhor, apresentamos, Pai, o pastor Carlos Salles nas tuas mãos, diante de ti, diante do teu altar, para que o Senhor continue operando na vida dele, abençoando o teu filho, Pai, derramando, Senhor, da tua unção sobre ele, ó Deus, para que ele possa, Senhor, ser boca do Senhor, ó Pai, instrumento usado por ti, Senhor, ó Deus, que ele possa ser, Senhor, água viva, aonde quer que ele chegue, aonde quer que ele vá, que ele seja um manancial a jorrar, porque
porque assim diz a tua palavra a nosso respeito, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então, Deus, que o Senhor, que o teu poder se aperfeiçoe, Senhor, na vida do teu filho, Pai, em nome de Jesus, na fraqueza, Pai, esteja, Senhor, fortalecendo o teu filho, esteja, Senhor, dando a ele, ó Pai, em nome de Jesus, a tua unção, a unção do teu Espírito Santo, para que não seja, Senhor, nada dele mesmo, Pai, mas que seja tudo do Senhor, diretamente, Pai, do coração do Senhor para os nossos corações, para a nossa mente, para alimentar o nosso espírito, o nosso corpo e a nossa alma, Senhor. Assim, Senhor, revigora, estabelece, Senhor, saúde, Pai, estabelece, Senhor, em nome de Jesus, renova as suas forças, Pai, e que Ele possa, Senhor, fazer, Pai, assim como jovem, Senhor, ó Deus, que o Senhor renove as suas forças, Pai, porque tua palavra diz que a tua alegria, Senhor, é a nossa força. Então que a alegria do Senhor esteja presente todos os dias na vida do teu filho e filha, na vida de cada um aqui presente, na vida do pastor Carlos Salles, para que ele possa ser renovado, revigorado pelo poder que há no teu sangue, no teu Espírito Santo. Em o nome de Jesus. Amém. E amém. Glória a Deus. Glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, aos meus amados amigos e irmãos, Amém. aos nossos amados irmãos que nos acompanham também através da live, nós possamos adorar o Senhor em espírito e em verdade a cada momento, a cada instante, e que o Senhor venha olhar para nós com olhar de misericórdia, assim conforme Aleluia, glória a Deus. diz, aleluia, o seu servo Jeremias, no seu capítulo 29, versículo 11, porque diz: se não fossem as misericórdias do Senhor, nós seríamos consumidos. Então o Senhor tem tido misericórdia, o Senhor tem operado, nós precisamos dessa misericórdia do nosso Deus, amém? Amém. Então quero convidar aos amados irmãos que abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos, aleluia, capítulo 12, versículo 2. Amém? Amém. Aleluias, glórias a Deus. Oh Deus de Israel, o Senhor, aleluia, tem sido maravilhosíssimo e nós só temos te agradecer, Pai, por tudo. Em nome de Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Diz a palavra do Senhor. Aleluia. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras traduções está escrito para nós não nos amoldarmos conforme este mundo. Amém? Podeis assentar. Glórias a Deus. E a cada dia que se passa, nós experimentamos coisas novas. E às vezes a gente fala, eu fiz o pré-primário, eu estudei na escolinha da tia Merinha, da tia Joana, eu fiz a primeira série, segunda série, terceira série, eu fiz ginásio, eu cursei curso daqui, eu cursei curso dali, eu estudei em Harvard, e eu fiz pós-graduação. E a gente olha, por mais entendido que nós tenhamos ser, nós ainda não aprendemos tudo. A cada dia a gente aprende algo diferente. Mas parece que muitas vezes, quando nós temos a oportunidade de estar diante do Senhor, e diante da oportunidade que o Senhor nos dá a cada dia, parece que a gente já sabe de tudo. Muito
Muitos de nós levanta de manhã, acorda, parece que a gente está com o rei na barriga. Mas é na hora da morte, é na hora da dor, que a gente vê o fim de todas as coisas. E conforme nós vimos o fim de todas as coisas, a gente entende que a gente não sabe de nada. A gente entende que a gente não tem nada. A gente entende, conforme diz o sábio Salomão, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Aleluia, glória a Deus. E nós estamos aqui hoje no culto da família. E eu vejo que família é algo assim que nasceu no coração de Deus. Amém. É muito bom nós estarmos envolvidos com os nossos familiares. E a Bíblia também diz: quem achou um amigo, achou um irmão. E ela diz mais que o verdadeiro amigo às vezes é mais do que um irmão. É verdade. E a gente precisa entender isso, mas muitas vezes a gente faz uma cerca em volta da gente e parece que a gente cria escudos para que as pessoas não se aproximem da gente. E a gente precisa entender que Deus, Ele quer quebrantar o nosso coração, Ele quer tirar o nosso coração de pedra e colocar um coração de carne. Glória a Deus. Aleluia. Para que nós estejamos receptivos, para que nós estejamos abraçando, para que nós estejamos abrindo as portas da nossa casa. Glória a Deus. Aleluia. Para que nós possamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, cumprir a sua vontade. Amém, Jesus. Pois a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. É verdade. Muitas vezes, amados irmãos, a gente tem dado tchau com a mão fechada. Para não deixar escapar os últimos tostões que a gente tem na mão ou no bolso, a gente faz assim. E às vezes quando a gente está comendo alguma coisa na lanchonete, passa um mendigo ou passa alguém, a gente fala assim: deixa eu virar aqui as costas, porque se ele olhar para mim e me pedir, eu vou ter que gastar mais um dinheiro. E a gente precisa entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele diz a um certo homem que não era para ele se preocupar com coisa alguma, pois o Senhor, Ele lança a mensagem dizendo: você tem visto os lírios do campo? São bonitos, são lindos. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu conforme um deles. Glória a Jesus, aleluia. Hoje eles estão maravilhosos, bonitos, mas daqui a pouco eles estão sendo recolhidos. Eles vão ter o tempo dele de enfeitar algum casamento ou a casa de um ricaço. Ele estará num arranjo, mas daqui a pouco ele é lançado no fogo e para mais nada presta. Glória a Deus. E o Senhor, Ele vai dizer ainda mais, Ele diz assim: está vendo os animais do campo, principalmente os pássaros? Eles não semeiam e nem tecem. Com tudo isso, o Senhor que está no céu os alimenta. É verdade. Nós precisamos entender, meu amado irmão, minha amada irmã, que a nossa capacidade de ter, de fazer, de existir, isso tudo vem dele. Nada vem de nós. Nós precisamos entender que é o Deus dos céus, que Ele nos instrui, que Ele faz infinitamente mais. Quer ver uma coisa? A gente conhece pessoas necessitadas. E às vezes tem pessoas que aproveitam da bondade dos outros e são charlatões, pessoas miseravelmente, espiritualmente falando. Mas com tudo isso a gente vê a bondade de Deus
através da vida dos seres humanos. A gente olha uma pessoa assim, olha de um lado assim, a casa dela pegou fogo. Não sobrou nada na casa. Aí só saiu a família. Daqui a pouco a comunidade onde ela está inserida, um dá um tijolo, o outro dá um saco de cimento, o outro dá uma coisa, o outro dá outra. A casa ela é reconstruída novamente. Talvez ela não tenha nada dentro da casa. Um dá um armário, o outro dá um fogão, o outro dá uma televisão. Daqui a pouco a casa dela está toda montada novamente. Uma coisa que ela demorou talvez a vida inteira para fazer, dentro de alguns meses aquilo está de pé. Por causa da bondade do nosso Deus. Porque Ele tem olhado o coração das pessoas. Mas quando nós olhamos em contrapartida, quantas pessoas, meu amado irmão, minha amada irmã, têm pensado em si próprio? Quantas pessoas têm sido ingratas? Tem coisas que às vezes a gente tem lutado a vida inteira, a gente tem clamado a Deus, a gente tem falado com o Senhor, conforme testemunhos que eu já vi, e as pessoas oram anos a fio. E fala assim, quando aparecer esse tal dinheiro na minha mão que eu tenho clamado, eu não vou deixar ninguém desamparado. Eu já vi umas 3 ou 4 pessoas a respeito de alguns vídeos que eu vi no YouTube, que ganharam na Mega Sena. E esses tais pensavam desse jeito. E muitos pensam desse jeito. Falam, quando eu ganhar, minha mãe vai ser a primeira pessoa que eu vou ajudar. O tal é lá da Bahia, ele ganhou na Mega Sena. Daqui a pouco ele saiu, ele alugou um quarto presidencial no hotel. Um quarto presidencial. Ele disse que comprava carro, o carro dava defeito. Ele largava o carro, ele nem queria mandar consertar, ele comprava era outro. E a mãe dele morando num barraquinho sem bolso. Os filhos da mesma... Gastou o seu dinheiro vivendo dissolutamente, vivendo em lascívia, bebedice, glutonarias, festas. E um dia o dinheiro acabou. Ele era garçom, ele voltou para o serviço de garçom. A mãe que estava no morro, vivendo no barraquinho, ele voltou para a casa da mãe, vivendo com a mãe. No mesmo lugar. Tem coisas que nós precisamos entender que aquilo que está dentro do nosso coração, espiritualmente falando, a gente precisa buscar a direção do Espírito Santo de Deus. A gente precisa buscar a presença do Senhor na nossa vida, falar, Senhor, eu não posso de maneira nenhuma sair da onde que eu estou. Eu estou aqui inserido neste lugar. Eu acordei nessa manhã e sei que se eu acordei é pela tua bondade, o Senhor tem me dado mais um dia de vida. Mas aonde que eu estou aqui, eu vou me levantar. Mas levantando eu sei que dali eu vou no banheiro, vou fazer as minhas higienes pessoais. Já tenho café me esperando. E sei que todas essas coisas têm chegado até a mim pela tua bondade, pelo teu grande amor, pela tua presença santa. E fazendo tais coisas, Senhor, eu preciso da tua direção. Eu não posso, Senhor, de maneira nenhuma, abrir a porta da minha casa para fora, sem a tua proteção, sem o teu cuidado. Assim conforme o Senhor me dá o prazer de sair da minha casa, eu preciso ter esse mesmo prazer ao voltar. Eu preciso, Senhor, que saindo da porta da minha casa, o Senhor não deixa que eu venha com o meu carro acidentar ninguém. Não deixa que eu venha sofrer um acidente, mas que a tua bondade esteja sobre a minha vida e que através da tua bondade pessoas sejam alcançadas.
Nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, falar: eu quero ser instrumento nas tuas mãos, Amém. onde Glória quer a que eu Deus. esteja. E aí, a gente olha para tudo isso, com tudo que tem acontecido diante dos nossos olhos, conforme diz a missionária aqui, e às vezes as coisas que acontecem diante dos nossos olhos rasgam o nosso coração, a gente fica sem chão, a gente morre de tristeza. Muitas vezes nós perdemos o sono. Tudo isso, vocês pensam que é ruim? É excelente. Sabe o que significa isso? Intimidade com Deus. Sensibilidade do Espírito Santo de Deus. Porque tem muitas pessoas que já perderam essa sensibilidade, há muito tempo. Eu ouvi dizer, que disse assim: olha, já morreu? A gente tem que cuidar de vivo. Ingratidão. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas e falamos: essa pessoa foi uma pessoa excelente, me beneficiou nisso, naquilo, essa pessoa, quando eu passava, me dava um abraço, ela perguntava como estava a minha casa, se estava precisando de alguma coisa. Aí eu olho para ela e falo assim: morreu, está morto, joga para lá e pronto. Não. A gente vê nas Sagradas Escrituras, amados irmãos, e as Sagradas Escrituras vai falar que Abraão agora ele chora a sua morte, aí ele compra um campo dos filhos de Amor, na terra de Macpela. Ele fala assim: me vende esse campo. Os filhos de Amor, sabe o que eles falaram? Não, o Senhor é um anjo de Deus no nosso meio. Olha para ver que bênção que era Abraão no meio deles. O Senhor é um anjo de Deus no nosso meio. Nós não vamos te cobrar nada pelo campo. O campo é teu. Enterra a tua morta, fica à vontade. Abraão fala assim: não, eu quero pagar. E ele pesa a prata e paga Abraão. Abraão paga ele. Mas o que vale nisso tudo é o amor que está envolvido. As palavras que são ditas, as palavras que são reveladas, as palavras que são entregues, isso é coisa excelente no nosso meio. A coisa pior que tem é você ouvir uma coisa que desagrada, sabendo que não tem fundamento, sabendo que são coisas que muitas vezes nós provocamos na vida do outro, na pessoa do nosso irmão, na pessoa daquele que está à nossa volta, e a gente pisa no pé e não pede uma desculpa. Faz agravo, mas ainda deixa de qualquer maneira. E aí tudo que o homem plantar, ele também ceifará. Ele tem plantado uma semente ruim. Ele tem plantado maldade, ele tem plantado tristeza, ira, rancor. Acha que isso faz bem? Não faz. Isso não faz bem. E nós precisamos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ensinar aqueles que estão à nossa volta, porque o Senhor nos chamou a instruir a todos que estão à nossa volta. Porque cada vez que a gente, seja dentro de casa, na escola, no trabalho, a gente toma uma patada de alguém e a gente faz a mesma coisa, que diferença nós estamos fazendo no reino de Deus? Que diferença a gente tem feito diante do glorioso Deus de Israel? Nós não temos feito diferença nenhuma. Então a palavra está dizendo: não vos amoldeis, não seja molde de coisa ruim, mas seja molde de coisa boa. Aleluia. A gente precisa entender isso. A gente precisa, lá no grupo das alianças, é assim, algo fantástico, né? As pessoas chegam assim, os pastores, principalmente o bispo Cláudio, ele chega para mim e fala assim: pastor Carlos, eu
gostaria de estar perto do Senhor o tempo todo, porque quando eu estou perto do Senhor, eu sinto Deus. Olha que coisa maravilhosa. Aí, lá no condomínio onde eu trabalho, quase 30 anos já, aí esse senhor, ele já morreu, São Antônio. Aí houve briga assim, diz que foi o Sr. Carlos que brigou, porque lá tinha um Sr. Carlos que estava lá, que morava lá. Aí o Sr. Carlos brigou com tal pessoa assim. Aí quando chegou perto de mim, falou assim: o Sr. Carlos é manso, mal ele fala. Ele não briga com a mosca. E eu olhando, ele estava falando de mim, que eu era calmo. Eu falei, que coisa boa, né? Olha como que ele pensa de mim. E é bom a gente receber isso das pessoas que estão à nossa volta. Saber que você tem testemunhado e feito bem. Nós precisamos entender isso, mas muitas vezes nós não entendemos. E aí, a gente olha em situações conforme este homem que nós fizemos a cerimônia fúnebre dele agora no sábado, no domingo, né, irmã? No domingo, nós fizemos a cerimônia fúnebre dele. Uma pessoa que, é assim, ele andava na rua, ele esbarrava em alguém já estava falando, me empresta um dinheiro aí. Era, tá pensando que não? Era. Tá faltando um gás lá em casa. Ele pegava o dinheiro assim, toma. Tá faltando isso, ele ia pegar, toma. Eu preciso comprar um pão, toma. Ele era um homem assim, a família a mesma coisa. A mãe dele, talvez a gente estava aqui na casa, aí chegava de manhã, na correria dos trabalhos, aí quando veio ele chegava no mercado com 2 sacolas de pão, chegava com queijo, presunto, fazia um café, dava para a peãozada toda, comer, beber. Na hora do almoço ele chegava com as quentinhas, abençoava todo mundo. Ele fala, não, aonde que eu estou trabalhando ninguém vai passar fome. Aonde que eu estou trabalhando todo mundo vai estar bem alimentado. Ele foi sempre assim um homem muito bom. Aí quando chega no enterro, 10 pessoas. Quer dizer, as pessoas que se beneficiaram da bondade que esse homem transmitiu. Ingratidão. A gente olha para o texto, amados irmãos, dos 10 leprosos. Jesus, ele vai dizer, olha, não foram 10 que foram curados? Aonde estão os 9? Voltou somente este que é estrangeiro. Somente o estrangeiro voltou. Aqueles que eram domésticos, aqueles que eram de casa, aqueles que estavam acostumados ali, eles não voltaram. Porque muitas vezes, amados irmãos, os domésticos de dentro de casa, a gente olha para eles e fala assim, não fez mais do que a obrigação. Talvez o filho não consegue mais olhar para a mãe e falar, mãe, que almoço gostoso, muito obrigado que a senhora fez esse almoço. A senhora já fez o almoço? Deixa comigo a louça que eu vou lavar. Muitas vezes não tem sido assim. A mãe, o pai, o vovô, a vovó são tratados como empregados dentro de casa. E às vezes quando o pai vai falar ou reclamar alguma coisa, eu não pedi para me fazer, o senhor fez porque o senhor quis. A gente precisa entender que a pior coisa diante de Deus é a ingratidão. É verdade. A pior coisa diante de Deus é a ingratidão. A pessoa que é ingrato. E nós precisamos entender. O Senhor, Ele fala e nós precisamos ouvir. Ele está dizendo, não vos amoldeis, aleluia, a este mundo. Nós precisamos então fazer o quê? Nós precisamos ser transformados, aleluia, pelo Santo Espírito do Senhor,
que tem agido no nosso meio. Nós precisamos nos deixar ser transformados. O Senhor vai dizer: se hoje vocês têm ouvido, aleluia, o Espírito Santo de Deus, não vos endureçais o coração. Nós precisamos entender isso. E o Senhor, Ele disse: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. Isso é a vontade de Deus. Mas quando nós olhamos, a gente só olha, esse texto é muito agradável para a gente ler ele, para a gente buscar. Mas o Senhor diz: não vos conformeis. Ele está falando não vos conformeis por causa de quê? Por que ele está falando isso? A gente precisa enxergar e ver o outro lado a respeito do que ele está falando, para a gente ter entendimento. E Romanos capítulo 1, ele vai dizer desta forma, preste bem atenção, a partir do versículo 18, Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, ele vai dizer assim: porque o céu, ele se manifesta, aleluia, a ira de Deus, sobre toda a impiedade, sobre toda a injustiça dos homens que detêm a verdade de Deus em injustiça. Ele está dizendo que um homem, ele tem feito a verdade em justiça. Versículo 19: porquanto o que é de Deus, aleluia, se pode conhecer. Nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis são desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis, porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus, aleluia, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança e imagem de homem incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus o entregou às concupiscências do seu coração, a imundície, para desonrarem os seus corpos entre si, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, ao contrário, à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza, e recebendo em si, aleluia, em si mesmos, a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de invejas, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, necios, infiéis, nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, aleluia, os que tais coisas praticam. Mas não somente aqueles que praticam essas coisas, mas que também as fazem, mas também consente os que também as fazem. Então, o Senhor, Ele está condenando todas essas práticas. Amém. Aí o Senhor, Ele apresenta o mundo. E Ele apresentando o mundo, Ele está dizendo assim: não pratica essas coisas. Não fazem vocês as mesmas coisas que eles estão fazendo.
Porque eles foram entregues a sentimentos perversos. Eles foram entregues a toda devassidão. Mas vocês não vos amoldeis com este mundo. E muitas vezes a gente está num grupinho de amigos, muitas vezes a gente está no meio de pessoas que a gente, ouvindo uma piada daqui, uma piada dali, a gente tende a esboçar um sorriso, uma gargalhada. Mas o Senhor está falando, não somente aqueles que praticam, mas aqueles que consentem nisso que aqueles estão fazendo. Esse também será entregue às trevas. Nós precisamos entender que o Senhor tem chamado a minha pessoa, a tua pessoa, para nós sermos separados deste mundo. Glória a Deus. Para nós fazermos toda a diferença. Verdade. Essa vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Então, Deus. nós precisamos entender que o nosso sentimento, o sentimento que o Senhor colocou dentro do nosso coração, é um sentimento que o próprio Deus tem. Um sentimento de ver a pessoa numa situação difícil e olhar aquela pessoa numa situação triste, conforme diz a missionária Néia. Está caindo bicho. Aquilo é momento de nós entristecermos, ou até chorarmos. É momento de nós estarmos orando, clamando e falando com Deus. Deus, olha, eu intercedo por essa pessoa. Aleluia. E eu peço ao Senhor que o Senhor entre com providências, que ela seja restaurada. Porque é vontade tua, mas também é vontade minha. Porque o meu coração, os meus olhos, está vendo essas coisas, mas isso não entra no meu coração. Porque a vontade minha é pegar um baigão e matar esses bichos. A vontade minha é jogar um éter, um álcool. A vontade minha é de expulsar esse bicho daí. Mas a gente sabe, Senhor Deus de Israel, que o Senhor, por uma palavra da tua boca, o Senhor destrói todos esses bichos. A gente sabe que o nosso Deus, Ele diz que naquele último dia Ele destruirá o inimigo de nossas almas com o sopro da sua boca. Aleluia. A gente entende isso, a gente precisa trazer o céu para a terra, a gente precisa falar, Deus, olha, por gentileza, nos ajuda nessas atrocidades que têm acontecido diante dos nossos olhos. Essas coisas, elas não podem estar acontecendo, isso nos embrulha o estômago, isso nos causa tristeza, danos irreparáveis. A gente precisa clamar ao Senhor. Amém. A gente precisa falar com Deus. A gente não é meros humanos, não. O Senhor colocou dentro de nós sentimentos puros, sentimentos transformadores. E é isso que a gente precisa exercer no nosso dia a dia. Glória a Deus, aleluia. E quantas vezes a gente deixa de exercer essa bondade de Deus? E o Senhor chega a dizer que nós precisamos tratar a outra pessoa conforme nós gostaríamos que fôssemos tratados. Amém. A gente precisa entender isso. Ninguém quer estar só na hora da sua enfermidade. Ninguém quer estar só na hora da sua morte. Mesmo que não esteja vendo, mas a gente, no nosso coração, a gente quer que esteja alguém para pelo menos pegar na alça do nosso caixão. E esse sentimento de ingratidão, esse sentimento de dureza de coração, isso tem causado danos irreparáveis nesse mundo que nós estamos vivendo. E nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos deixar com que Deus, Ele manifeste a sua glória através das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes isso não tem acontecido. E às vezes quando a gente vê uma pessoa que é crente discutindo, a gente fala, isso não é crente não. Sai do poder, sai da santidade, sai do Espírito com uma facilidade.
E a gente precisa, amados irmãos, fala não, eu tenho necessidade de ser transformado, Senhor, pelo Senhor a cada dia, a cada instante. Talvez eu pense que já sei tudo, mas não sei nada. Talvez eu já sei tudo que vou falar, mas eu não sei nada. É o Senhor que fala através de mim. Aleluia, glória a É Deus. o Senhor que manifesta a tua glória através da minha vida. E eu preciso disso, Senhor. Glória a Deus. Porque sem o Senhor eu nada posso fazer. Glória Sem a o Deus. Senhor não há alegria na minha vida. Não há alegria a ser transmitida, mas é só através do Senhor. É só através da tua graça, do teu Espírito Santo. Amém. E a gente precisa, amados irmãos, ouvir mais pregações como estas. A gente precisa, mas a Bíblia vai falar, através do apóstolo Paulo a Timóteo, que nos últimos dias os homens terão pastores segundo as suas próprias concupiscências, É verdade. segundo o seu próprio desejo. Eu desejo que o pastor ele venha falar dessa forma comigo. Eu desejo que o pastor ele venha ver a minha iniquidade, ao invés dele passar um metiolátio, ele vem com a água morna. A gente precisa entender que, conforme diz o bispo Cláudio, vai ser com gosto de bezetacil, mas vai sarar. Vai ser com gosto de bezetacil, mas vai te fazer bem. Mas vai salvar a tua alma do inferno. A gente precisa entender isso, mas muitas vezes, amados irmãos, a gente ama a palavra, a gente gosta da palavra, a palavra é firme. E uma palavra, muitas vezes, que ela chega a nos deixar inquieto no banco ou na cadeira da igreja. Mas quando nós ficamos inquietos, a gente fica pensando assim, seria bom que o meu marido estivesse aqui. Seria bom que o meu filho estivesse ouvindo. Mas a gente não traz para a gente mesmo, falar assim, ó, seria bom que o Senhor manifestasse essa glória dele em mim e me Amém, transformasse glória a Deus. com essa palavra. Verdade. E a gente precisa disso. A gente precisa falar com Deus. Deus, olha, tudo que eu tenho pregado, que o Senhor coloca aqui na minha cachola. Coloca tudo aqui no meu coração. Aleluia, Pai. Tudo que nós temos recebido, Senhor, que o Senhor venha transformar as nossas vidas conforme o teu querer, conforme o teu efetuar. Aleluia. E a gente precisa, amados irmãos, desprender desse mundo. Muitas vezes a gente anda muito agarrado a esse mundo. A gente, não sei se você entende, o dono da Colgate, ele dá, parece que era 90% de tudo que ele ganhava. É isso mesmo. 90% de tudo que ele ganhava. Ele ficava com 10%, ele dava 90% para Deus. A gente precisa entender isso. E às vezes, amados irmãos, chega uma quantia na nossa mão, a gente fala, é muito dinheiro para dar para Deus. Deus não precisa disso tudo. Mas se não é meu, o que está fazendo comigo? Se não é meu, pertence a Deus. Aleluia. E às vezes a gente fala, não vou dar para o pastor. Pastor não, como se diz assim, não fica com nada. O pastor que mete a mão no dinheiro que é de Deus, ele vai acertar conta com o pai lá em cima. É verdade. Ele vai acertar conta, ele não vai ficar impune. Pode ter certeza disso. Diante do Senhor, não tem pastor, não tem missionário, não tem evangelista. Diante do Senhor, todos estão no mesmo patamar. Aleluia. Todos vão ser julgados igualmente. Ah não, quando chegar lá eu vou ter uma tribuna especial para eu ser julgado. As minhas penas vai ser muito mais leves. Não, não vai. A situação é a mesma para todos na hora que chegar na presença do Senhor. E a gente precisa entender isso, falar, não é meu, não tem que estar na minha mão. Aleluia. Tem que estar direcionado a quem? A quem é devido. A quem é devido não faz bem com esse dinheiro. Eu sei que o problema é dele. Ele vai se apresentar diante de Deus. Aquilo que eu sei que eu tenho que fazer, eu estou me apresentando diante do Senhor. Não faz parte para mim mais.
mas é do Senhor. E a gente precisa entender isso. E quantas vezes a gente passa a vida inteira sempre precisando, está sempre diante dos nossos olhos. Eu sei, porque pastor também peca. O apóstolo ele vai falar assim, aquele homem ou mulher, seja quem for, que diz que não tem pecado, faz Deus de mentiroso. A gente precisa entender que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É só através de Jesus Cristo que nós chegamos à presença do Pai. Aleluia. Então nós precisamos entender que nós precisamos nos arrepender dia a dia diante do Senhor. Aleluia. Nós precisamos buscar conhecimento diante de Deus. Aleluia. E esse conhecimento Deus ele fala nesse versículo. Ele fala, não busca um modelo no mundo para você colocar dentro da tua casa. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente olha numa novela, as mulheres veem um homem bonito, talvez mais novo do que o marido dela, aí vai para a academia, fala, o marido ficou em casa ou foi para o trabalho, dentro do banheiro da academia já trai o marido. Quando não trai o marido dentro do banheiro da academia, ela trai dentro de um carro, ela vai para um lugar, ela vai para outro com aquele homem que é mais novinho. Os homens que são mais velhos também dentro de uma academia, olha uma novinha, talvez está cheio do dinheiro no bolso, novinha só quer o dinheiro dele. Quantas coisas tem amoldado. E a gente tem olhado, tem falado, olha. E a gente fica ali torcendo, né? Tomara que o marido dela não pega, tomara que o marido dela não pega. É igual o filme de ação, né? A gente torce sempre para o mocinho, né? Para aquele que é vagabundo, para aquele que rouba, né? Para ele se sair bem. Mas não é isso que a palavra de Deus ensina. O criminoso ele tem que pagar. Amém, Jesus. E às vezes a gente vê o filme de Robin Hood roubando para dar para os pobres, está errado. Está errado. Ele está roubando para dar para os pobres, mas está errado. Ele tem que trabalhar. Se ele trabalhasse para dar para os pobres, é diferente. Aleluia. Mas ele estava roubando. E a Bíblia condena o roubo. A gente precisa entender isso. E às vezes a gente não entende. E a gente está acostumado com essa cultura que tem favorecido os criminosos, favorecido aquelas pessoas que roubam, e aquilo vai cauterizando a nossa mente. Mas não é isso que Deus quer para nós. Muitas vezes um homem bonito, numa novela, num filme, ele sai pegando todo mundo, pega uma mocinha dali, pega outra dali, e sai arrebentando todo mundo. Aquilo, às vezes a gente fala, olha como o cara... Está errado. Está errado. A gente precisa falar, olha, a palavra do Senhor ensina que um homem, ele chega na casa do outro homem, do pai de família, e ele quer namorar a filha dele, casar, fala, vocês serão ambos uma só carne. Você terá ela pro resto da tua vida. Não é para você pular o muro, não é para você olhar a grama do vizinho, da vizinha, que está mais verde que ela. Não, não é. Glória a Deus. E às vezes a gente vai concebendo essas coisas, a gente vai recebendo, a gente vai mastigando, e o mundo vai engolindo, vai colocando a goela abaixo da gente, e a gente vai engolindo essas coisas. Mas está errado. A gente olha, João Batista ele perdeu a sua cabeça porque ele acusou o pecado de Herodes, com Herodias, a mulher do seu irmão. E quantas vezes a gente tem visto isso e a gente fica assim de boca calada, a gente fica calado. E a gente não pode calar diante das circunstâncias. O pecado ele tem que ser acusado. E a gente precisa trazer essa palavra para que esse mundo seja sarado, transformado. Aleluia. Glória a Deus. E muitas vezes quando nós ficamos calados, o mundo vai de mal a pior. Glória a Deus. Aleluia. Mas o Senhor tem chamado os remanescentes da casa de Israel, Glória a Deus. Aleluia. que não se venderam, conforme diz o Senhor, que a boca dos seus profetas não beijou a Baal, nem os seus joelhos se dobraram a ele. O Senhor preservou 7.000 remanescentes. Glória a Deus. E a gente precisa estar incluído nessa leva. Fala, não, Senhor, eu tenho feito toda a diferença.
E o que eu estava falando anteriormente, quando comecei esse assunto, é que às vezes a gente tem algumas coisas que... imagina você sair no meio do pasto, não sei, lá em Minas tem muito disso, quando a gente sai no meio do pasto para buscar uma lenha, ou para buscar uma vaca, ou um cavalo no meio do pasto. Quando a gente chega no curral ou em determinado lugar que a gente sai do meio do mato, vem aquele monte de carrapicho agarrado na calça, talvez na manga, nas costas, e a gente vai tirando aqueles carrapichos. Até limpar a calça toda, limpar tudo. Ou senão aqueles picão preto, né? Eles espetam, vem agarrando na gente, a gente precisa tirar aqueles carrapichos. E às vezes tem aqueles carrapichos escondidos, ou senão aqueles carrapichos de estimação, que a gente vai deixando. E a gente fica falando com Deus, Deus, eu já tirei a maioria. Tem 2 ou 3 aqui de estimação, e esse aqui já está fazendo aniversário. E às vezes a gente fala, não, deixa ele aí por enquanto. Deixa ele aí por enquanto, depois eu tiro. E a gente precisa tirar logo, porque a gente não sabe a hora que o Senhor vem buscar a sua igreja. A gente não sabe, a gente não pode ficar para trás por causa desses carrapichozinhos. A gente não pode ficar para trás por causa desses pecados de estimação. Quantas situações a gente tem visto aí, talvez o tio, ele traz o sobrinho para a casa dele, para tirar da cidade pequena, traz o sobrinho para estar estudando, para estar trabalhando numa cidade maior, para ele ter mais oportunidade. Daqui a pouco o tio está trabalhando, o sobrinho está pegando a mulher do tio. A gente precisa entender que essas coisas, elas não alegram o coração de Deus. A gente precisa entender que a diferença ela tem que ser feita através da minha vida, através da tua vida. É isso que o Senhor quer fazer de mim, é isso que o Senhor quer fazer através de você. Para que nós venhamos denunciar o pecado. Para que nós venhamos falar assim, nós temos sido santos, porque o Senhor, a cada dia, Ele vem nos instruir. O Senhor, a cada dia, através da palavra que nós abrimos, a sua sagrada palavra, o Senhor fala conosco. E assim conforme diz Cleopas, né, aquele que subia com Jesus, né, e um companheiro que estava com ele ali, enquanto ele subia aquele caminho e eles iam andando, e Jesus falava com eles a respeito de tudo que havia de acontecer em Israel. Ele falou assim, quando chegou em determinado lugar e Jesus partiu o pão, ele falou assim, não nos ardia o coração enquanto ele nos abria a palavra no decorrer do caminho. Nós estamos no decorrer do caminho. Essa palavra que o Senhor tem nos instruído, falado conosco, tem que arder no nosso coração. Nós precisamos sentir essa palavra arder. Porque Jesus fala assim, ó nécios, homens de pouca fé. Ele abriu o profeta Isaías, não estava escrito que o Cordeiro de Deus havia de padecer, mas ao terceiro dia ele se ressuscitaria. Aleluia. A gente precisa entender isso. Assim conforme está escrito para mim e para você nesse tempo, ele diz assim, aquele, conforme ele foi, ele também virá para buscar a sua igreja. E conforme ele foi, ele virá, a palavra do Senhor diz assim como se aparece o relâmpago no Oriente, se põe no Ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. É num abrir e fechar de olhos. Amém, Jesus. E o Senhor vai dizer, esteja apercebidos, não esteja dormindo. Não fique no sono da indolência, mas desperta, ó tu que dorme, para a vinda do glorioso Deus de Israel. Aleluia. Nós precisamos entender isso. E às vezes nós não entendemos. E às vezes a dureza, o nosso cansaço, o nosso dia a dia, nos deixa apático em relação às Sagradas Escrituras. E às vezes a gente fala, estou com tanto sono que eu não vou lá hoje não. E às vezes a gente fala, eu estou com tanto cansado que eu não vou lá hoje. Mas na hora que a gente fala que está tão cansado, na hora que é a hora que o Senhor quer abençoar. É a hora que o Senhor quer manifestar a sua glória. É a hora que o Senhor quer derramar o seu poder. E a gente precisa, conforme o nosso pastor Reis, ele tem dito aí, em 1 Coríntios, capítulo 11, 15:58. Seja firmes
inconstantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque esta obra não se fará vã na vossa vida. É verdade. Nós precisamos entender isso. E às vezes nós não entendemos, nós fracassamos no meio do caminho. Mas nós precisamos falar: Senhor, olha, revigora as minhas forças. Revigora as palavras. Eu estive pregando aí, parece que foi domingo, né, a respeito de Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Que vai dizer que Moisés fala: eu sou pesado de língua. Manda outro no meu lugar. É tu, Moisés, não foi eu que fiz a mão do homem, a boca do homem? Eu não sou o Senhor de todas as coisas, Moisés? Faz o que eu estou te mandando. E às vezes a gente tem algo a fazer e fala: Senhor, por que tu não manda outro? Se o negócio de Deus é contigo. E às vezes a gente tem olhado, eu fico olhando, talvez tem igrejas aí brilhantes, igrejas cheias, lotadas. E às vezes tem tantas igrejas pequenas e às vezes a gente fica falando: eu queria ser uma igreja grande. Eu queria fazer assim, eu queria fazer essa. Tem pastores aí que recebem 70 mil, 80, 180, 200 mil por mês. Eu queria ser esse pastor. Mas a palavra do Senhor vai dizer que nós precisamos estar onde o Senhor nos aprove colocar. Aleluia. Deus. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a nossa salvação? É verdade. A gente precisa fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se for a vontade de Deus, fala assim: olha, vou te colocar a tal lugar. Senhor, coloca. Hoje, o pastor aí estava falando comigo. O Senhor, ele faz isso aí brincando. Ele estava falando, referenciando a casa. O Senhor, ele pode fazer. A gente precisa acreditar. É verdade. A gente precisa acreditar. Aleluia, glória a Deus. Se o Senhor fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, continua sendo Deus. Amém. Se a gente orar para Ele fazer, Ele fizer, Ele é Deus. Se a gente orar para fazer e Ele não fizer, a gente continua orando. Amém. Glória a Jesus. Nós não podemos perder a nossa esperança, mas nós temos que avançar. Nós temos que mudar a nossa mentalidade. Ah, não, o Senhor não me deu, desanimei. Não, a gente não pode desanimar. É verdade, Jesus. A gente tem que nos fortalecer dia a dia. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor, Ele fará. E Ele tem feito. É assim, tempo de aprendizado nas nossas vidas. Quantos inventores, amados irmãos, passaram anos a fio? Quantos inventores passaram, ou melhor dizendo, foram reprovados mais de 1000 vezes, para acertar uma vez. Mas quando acertou, a história mudou. Imagina o inventor na lâmpada elétrica. Quanto tempo ele lutou para fazer isso? E a gente não consegue entender que uma barragem que está jogando água lá em Nova Iguaçu, ou seja, onde for, está a barragem lá, e a água está rodando aquela bobina para chegar uma luz aqui, uma hidrelétrica funcionando com água para acender uma luz dentro de casa. Mas isso levou tempo para ser descoberto. Mas depois que foi descoberto, a gente não consegue ficar mais sem uma luz. Se a gente fica sem luz, a gente fica meio que cego dentro de casa. Antigamente era só lamparina. Eu lembro do meu pai, ele pegava uns bambus, colocava querosene dentro do bambu, colocava um negócio de pano velho ali dentro, socava, acendia a boca do bambu e saía com aquilo no meio do mato afora. Hoje em dia tem uma lanterna, tu ligou o celular, já tem uma lanterna. A gente precisa entender que o Senhor, Ele tem feito transformações e nós precisamos verdadeiramente nos colocar segundo a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quero
convidar o pastor Eires, ele disse que vai estar orando aqui por nós. Amém? Quero convidá-lo. Estou esperando vir para mim uma palavra para vocês. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu estava conversando com o pastor nessa altura aqui a respeito dessa propriedade aqui, né? Morreu o dono da casa, mas Deus continua no trono. Amém. Né? Verdade. Sempre fica aquela coisa de a gente pensar, e agora como é que vai ser? São outros parentes, outra mentalidade. Mas eu queria ler uma passagem para os irmãos. Eu estou falando em nome de Jesus. Né? Amém. Não estou falando pela minha carne, não. Se fosse pela minha carne, eu não ia nem falar nada, que eu não tenho nada, assim, não é que eu não tenho nada a ver com isso, mas é um problema de vocês, né, com Deus, com os donos da casa, mas se fosse pela minha vontade, eu não ia falar nada. Eu não gosto de me meter nesses assuntos particulares, né? Mas eu sinto de falar de Deus, uma palavra do Senhor para vocês dois. Amém. Tá bom? Glória a Deus. Os irmãos estão dispostos a aceitar, eu vou ler. Amém. Amém. Posso ler? Pode. Então, tá bom. Eu vou ler aqui em Deuteronômio 8. Eu, assim, eu falo para os irmãos, eu sei que vocês são humildes, mas irmãos, se unirem mais na presença de Deus. Quanto mais vocês, não só vocês não, todos nós, né? Quanto mais nós nos humilhamos na presença de Deus, mais Ele nos exalta. O que acontece? O que a gente vê hoje em dia é isso, é o que o pastor falou. Às vezes a pessoa está numa igreja pequena, Deus quer você ali. Você, eu quero um ministério grande para ganhar 70, 200, 300 mil por mês. Aí o coração se eleva, né? Não tem muitos que começam assim, começa bem, né? Mas daqui a pouco começa a prosperar, ganhar muito dinheiro, aí muda tudo. Aí muda a doutrina, já começa a cair para as coisas erradas do mundo, para o pecado. Então a gente tem que estar sempre na humildade, irmão, para que quando Deus te exaltar, você não esquecer de Deus. Aleluia. Tá bom? Por isso que eu quero passar para os irmãos se manterem nessa humildade, se humilhem mais ainda na presença de Deus, para que quando Deus exaltar vocês, der as bênçãos que vocês estão querendo, precisando, o coração não venha a se elevar. Amém. Mas pelo contrário. Eu penso assim, quanto mais Deus me abençoa, mais humilde eu fico. Para não perder a bênção. Né? Porque eu sei que se Deus me deu um carro melhor, uma casa melhor, enfim, uma conta bancária mais alta, toda a minha enfermidade, ao começar a me engrandecer, Deus vai e tira. Não é? Ele vai e tira a bênção. Então, a palavra está aqui em Deuteronômio, capítulo 8. Se você quiser acompanhar ali. Isso vale para todos nós, né? Não só para esse assunto da propriedade, mas para tudo na nossa vida. Eu também tenho meus pedidos de oração, a nossa irmã também aqui, essa senhora também tem seus pedidos de oração, né? Que a senhora está pedindo. Mas a gente, para receber a bênção, tem que estar preparado. Aleluia, é verdade. Qual é o preparo? É a humildade. Amém. É o coração quebrantado, bem quebrantado mesmo, porque para quando o milagre acontecer, você não se exaltar, você não ficar se vangloriando. Né? Glória a Deus. Esse foi o pecado de Satanás, né? Por ele ter aquela glória toda, ele acabou se elevando. Então é o pecado do orgulho, né? Então essa palavra é para todos nós aqui, meu irmão. Eu não estou olhando para o casal aqui, mas vale para todos nós. Amém. Deuteronômio 8, versículo 11 em diante. Vai acompanhar no celular. Pode ir. Boa. Posso ler? Pode. Deuteronômio 8, versículo 11. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus,
não cumprindo seus mandamentos, seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, depois de teres comido, estiveres farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem teus gados, teus rebanhos, e se aumentar tua prata, o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, e se eleve o teu coração, e te esqueça do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes, abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair a água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança e sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros que perecereis, como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim perecereis, porquanto não quisestes obedecer a voz do Senhor teu Deus, vosso Deus. Então, irmãos, eu vejo essa palavra aqui como uma palavra, como uma palavra profética de algo que eu vejo que Deus quer fazer na vida dos irmãos. Mas Deus já está dando a exortação, a demonstração. Cuidado. Para entristecer, muito pelo contrário. Mas Deus, quando Ele quer nos abençoar, Ele nos avisa, olha, cuidado, para teu coração não se elevar. Seja humilde, porque a tendência do ser humano é isso. Nós somos humanos, não é? Quando a gente pensa que não, eu sou meu coração humilde, eu sou quebrantado, mas se você não vigiar, olha aí, acontece. Então eu creio que essa aqui é uma palavra profética para o casal. Amém. Para a senhora também, para todos nós. Deus, Ele quer fazer grandes coisas. A gente tem só que tomar esse cuidado. Quando a bênção vir, a gente botar a cara no pó e ser sempre agradecido. Amém, irmão? Amém. E vamos orar para que Deus dê essas vitórias. Amém. Dê o gado, dê a prata, dê o ouro, dê a prosperidade, enfim. Que Deus conceda tudo aquilo que está no coração dos irmãos e da irmã também. Amém. E de todos nós. Amém? Vamos orar então. Vamos. E a palavra também que eu li para o irmão aqui em Josué, que fala, aonde pisar a planta do vosso pé, será vosso. Amém. Quantas vezes você já pisou aqui? Né? Todo dia está pisando, né? Então, vamos determinar. Amém. O dono morreu, são outros herdeiros, mas o Senhor continua no trono. Aleluia. Amém. É Ele que comanda as coisas. Aleluia. Né? Glória a Deus. E a Bíblia fala 300, dizem, né, os teólogos, que a Bíblia tem a palavra não temas 365 vezes. É como se Deus falasse todo dia para nós, não temas porque eu sou contigo. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar então. Amém. Vamos fazer uma coisa, vamos orar de joelho aqui? Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Graças ao Senhor. Olha. Se os irmãos puderem, às vezes a pessoa tem algum problema de ver, eu tenho alguns problemas, mas dá para ver. Glória a Deus. Aleluia. Santo Deus e Pai, nós estamos aqui diante da Tua Santa Presença, ajoelhados, prostrados diante do Senhor, porque Tu és o Rei, Tu estás no trono, Tu és o dono da nossa vida, Tu és o dono, meu Pai, de toda a prata, de todo o ouro. Ninguém é dono de nada, meu Deus. A Tua palavra diz que tudo pertence ao Senhor. Essa casa pode estar no nome de algum homem, de alguma família. A minha casa também onde eu estou está no nome lá dos meus pais. Dessa senhora também, a casa onde ela mora está no nome dela, dos parentes dela. Mas na verdade tudo é do Senhor. Amém. É o que está na palavra. Toda a prata e todo o ouro pertence ao Senhor. Todas as propriedades do mundo, a gente é só administra, meu Pai. E eu sei que esse casal, eles precisam, meu Pai, dessa propriedade para dar continuidade à sua família e também à Tua obra, Senhor. Amém. Eles abriram
a porta da casa deles para fazer a tua obra, na humildade e na simplicidade. Então, meu Deus, concede essa bênção, essa vitória. Amém. Concede os meios, meu Deus, desembaraça tudo aquilo que estiver impedindo, meu Pai, desse milagre acontecer. Nós determinamos agora, diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós podemos pela fé, como Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele contemplou o Pai, o Filho e o Espírito Santo, pela fé também agora nós ajoelhados, nós contemplamos agora o Senhor, sentado no seu trono, aleluia, e te pedimos, meu Pai, dá vitória para este casal, meu Pai, Amém. concedendo a eles esta bênção, esta glória, meu Pai, de poder ter esta propriedade para dar continuidade à sua família e também à tua obra, Senhor. Abençoa também essa senhora que está aqui, também tem seus pedidos de oração, seus anseios da família, enfim, meu Pai, concede também a ela tudo que ela tem pedido ao Senhor. Faça teus milagres, meu Pai, envergonha o inimigo e glorifica o teu nome na nossa vida, meu Pai. Nos usa cada vez mais na tua obra, pastor Carlos, missionária, a missionária também. Meu Deus, nos usa na tua obra, meu Pai. Nos enche com o teu Espírito Santo, nos dá sabedoria para ganhar almas, nos dá o poder do teu Espírito Santo para expulsar os demônios, curar os enfermos, meu Pai. É o que nós pedimos nesta noite, já agradecidos pela fé, pela vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. E aquele que crê, diga amém. Aleluia, graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Amém. Por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Então eu oro sobre a bênção apostólica, tá bom? Amém. Santo Deus e Pai, nós te agradecemos por essa noite abençoada, pelos louvores, pela oração, pela tua palavra, por tudo que foi feito aqui, meu Pai. Espero que o Senhor tenha, meu Deus, se agradado de nós, de tudo que nós fizemos foi para glorificar e honrar o teu santo nome. Agora vamos sair da presença uns dos outros, mas queremos continuar na tua presença. Nos dá um final de noite abençoado, um descanso tranquilo, na tua santa presença, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Levanta tuas mãos para estar recebendo a bênção apostólica. Que o grande amor de Deus, o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre todos vós que esperam ansiosamente a vida do Messias, e todos digam: Amém. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? até aqui, Nos ajudou o Senhor. por causa disso, Estamos alegres. eu e minha casa, Serviremos ao Senhor. operando Deus, Quem impedirá? Maranata. Ora, vem, Uma Senhor salva de Jesus. palmas, Senhor Jesus. Amém.